Bom dia, senhores. Boa tarde, boa noite, um abraço. Bom dia, senhoras. Pois então, eu gostaria de estar agradecendo aqui o Tom, lá de Itatim, do posto Parque dos Coqueiros, do canal Degrau na Ativa, que se propôs a compartilhar o nosso conteúdo. E também ao Sorriso, lá de Casa Branca, no interior de São Paulo, ali do canal Galera Top Truques, que também decidiu compartilhar o nosso conteúdo, que tomou conhecimento do nosso projeto, das nossas ideias e decidiram aí apoiar, porque a ideia é boa. Pois então, nós somos aqui do canal Renegados Podcast. Meu nome é Marlon, sou conhecido na estrada como Doutor Gracinha e gostaria de estar aqui dando uma ideia inicial do que se propõe os renegados. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, pelo dicionário, renegar é o ato de você abandonar crenças. Por extensão, renegado é aquela pessoa que ousa pensar diferente e manifestar o seu pensamento. Então é justamente sobre isso. Esse nome não foi escolhido por acaso. Como eu disse, eu sou caminhoneiro, eu tenho 13 anos de profissão e 11 anos como autônomo, como dono do meu próprio caminhão. O que eu tenho observado é que nós, motoristas, nós, caminhoneiros, a gente não tem voz. A gente permite que outras pessoas falem pela gente. Quer um exemplo? Lembram-se, alguns anos atrás, uma reportagem da Rede Record, quando falaram 1 em cada 3 caminhoneiros é usuário de drogas. Pois então, alguém te perguntou isso? Se você é usuário de drogas ou não? Alguém colheu a amostra do seu sangue para dizer se você é usuário de drogas ou não? Mas foi dito, foi levado a cabo, foi aprovada uma lei e hoje pessoas como eu e como você, caminhoneiro, como você, caminhoneira, ou como você, portador da CNH categoria C, D e E, é obrigado a fornecer amostras no laboratório para provar que não é usuário de drogas e pagar por isso. E caso você não fizer isso, a multa é pesada e tem suspensão do seu direito de dirigir. Outro exemplo também, a nível de não ter voz, é que geralmente sempre a mídia diz: caminhões são perigosos, que isso e que aquilo, que traseira alta mata e não sei o que lá, e papapi, e papapá, e no outro dia, pau, nego, pau, galego. Tá lá, centenas de caminhões parados na frente das bases da PRF ou de polícia rodoviária, e isso, aquilo, e dá-lhe multa, a caneta come solta a caneta, apesar que agora não é mais caneta, é um celularzinho que os PRF tem na mão, né, dá até medo quando eu vejo aquilo. Outra coisa, daí alguns anos atrás, um motoqueiro passando pelo corredor, se desequilibrou entre 2 caminhões, ou entre um carro e um caminhão, e foi para baixo, veio a óbito, né? A culpa é de quem? Do caminhoneiro. Trate de instalar grades de proteção lateral para que o motoqueiro não entre debaixo do seu caminhão, mesmo não tendo nenhuma placa de siga por aqui, né? Tira a capacidade de carga dos nossos caminhões, afetam a estética, isso, aquilo, entendeu? E se não tiver a caneta aqui, ó, vem de novo a caneta, né? Multa, apreensão, regularização, isso, aquilo, né? Por quê? Porque o que é dito sobre nós não é dito por nós. É dito por pessoas que nunca embarcaram dentro de um caminhão. Pois então, mas ele diz, o caminhoneiro, o herói sem medalha, que bonito, né? Caminhoneiro, herói, até emocionante, chega até a escorrer uma lágrima aqui, ó, o caminhoneiro, herói. Mas herói nada mais é do que personagem de história em quadrinhos. Tipo o Superman, o Batman, o The Flash, o Homem-Aranha. E eu te pergunto, se você for fazer uma reforma na sua casa ali, ou construir a sua casa, quem você chama para fazer essa reforma? O Batman ou um pedreiro? Se você for arrumar seu carro, sua moto, seu caminhão, você leva numa oficina mecânica ou na Torre Stark ou na Liga da Justiça? Se você precisa de cuidados com a sua saúde, você chama o The Flash
ou você procura um hospital, um médico? O que eu quero dizer? Em todas essas situações, você procura um profissional. Mas o caminhoneiro, ele não é visto como profissional, ele é visto como um herói sem medalha. Olha que bonito. Como um personagem da história em quadrinhos. Meu querido, daqui pra frente, ou minha querida, se trate como um profissional, não se trate como um herói. Heróis não existem. Isso aí é história em quadrinhos, é filme, é Netflix, é assim por diante. Você é um profissional. Por que você é um profissional? Porque essa é a tua profissão. A tua profissão é ser um transportador de cargas. Um médico não faz o que você faz. Um professor não faz o que você faz. Um político não faz o que você faz. Então, naquela área, o profissional é você. Você é o profissional. E as pessoas têm que dar voz ao profissional. Por que eles respeitam a opinião de um profissional, de um policial, de um médico, de um agricultor, de um engenheiro, mas do caminhoneiro não? Por quê? Porque o caminhoneiro não tem estudo? Não é bem assim. Tipo, ser um profissional da estrada exige que você tenha certos conhecimentos. Eu não sei fazer uma cirurgia, mas eu tenho certeza que o médico não sabe isolar uma cuíca, que também não deixa de ser uma cirurgia lá, né? Não sabe fazer isso. Eu não faço o que ele faz, mas ele também não faz o que eu faço. Eu acredito que se algo tem que ser dito, tem que ser feito em favor ou desfavor da nossa profissão, tem que ser consultado um profissional. E quem são os profissionais? Somos nós. Pois então, no Brasil existem 3 milhões de caminhões, mas caminhão não anda sozinho. Então logo temos 3 milhões de motoristas, de caminhoneiros. Desses 3 milhões, 1/3 disso é autônomo, ou seja, 1 milhão de autônomos que existem no Brasil. Levando em consideração que ninguém é filho de chocadeira aqui, né? Caminhoneiro tem pelo menos pai e mãe, entendeu? Já somos 9 milhões de pessoas ligadas direta ou indiretamente ao caminhão. Levando outros parentes na linha direta, na linha colateral, empresas que atuam diretamente ou indiretamente para o transporte, esse número pode chegar até 20 milhões de pessoas ligadas direto ou indiretamente ao caminhão. 20 milhões de pessoas é quase 10% da população. Quase 10% da população que não tem voz. E você para pensar, os evangélicos têm voz. O pessoal do agronegócio tem voz. A comunidade LGBT tem voz. O Uber, motorista de aplicativo, que é uma categoria bem mais nova e a nível de importância menos relevante do que nós, bem menos relevante que o transporte de pessoas, não tem voz. Ou melhor, eles têm voz. Então o meu xará lá, o Marlon, de São Paulo, deputado estadual, em nome do Uber, bate a marreta ali em favor da categoria dele. Não pense que eu tenho alguma pretensão política, ele não é isso. O vermelho se trata ao símbolo do Renegados, que é psicologicamente para demonstrar urgência, para atrair pessoas a esse projeto. Na minha opinião política é de direita, mas a questão aqui não é discutir política, é discutir sobre a nossa profissão. É um caminhoneiro falando sobre outros caminhoneiros, sobre a profissão de caminhoneiro, sabe? Nunca fui filiado a partido nenhum e nem pretendo ser, beleza. Pois então, em relação a não ter voz, permite que certas coisas, certas decisões sejam tomadas em nosso nome, tipo a nosso favor, a nosso desfavor, por outras pessoas que não têm noção nenhuma do que é a nossa profissão. Por exemplo, a questão do toxicológico, interessante, né? O toxicológico só vale para a categoria C, D e E de motoristas profissionais. Para o A e o B não vale. Mas existe alguma outra lei que permita um motorista de categoria B, de pé de breque, de automóvel, domingueiro, que ele pegue o carro dele e saia do Iapoca até o Chuí? Não existe. Ele pode, mesmo não sendo um motorista profissional, ele pode.
que a gente vê muito em véspera de feriado. Feriado é muito domingueiro, pé de breque, rodando de um lado para o outro e fazendo muita cagada na rodovia. Pois então, mas ele também não tem a capacidade de causar um acidente, ele não tem a capacidade de estar sob efeito de substâncias psicoativas? Eu pergunto, tu conhece alguma festa rave de caminhoneiro? Que tu olha aquele pátiozão, é só Scania, FH, Iveco, 1113, 113, porque se não tiver uma 113 não é festa de caminhoneiro, né? Tipo, a rave dos caminhoneiros, e o pessoal para ali na beira e diz, putz. Depois sai pra viajar? Não existe. Não que eu saiba, né? Se alguém tiver, comenta aí. Se alguém souber, comenta aí. Mas, e essas raves que tem das pessoas que vão de pé de breque de carro? Elas são regadas ao que? Alternativa A, groselha? Alternativa B, êxtase, cocaína, isso, aquilo. Então por que esse tipo de exame só é para nós e não para todos? Mesmo porque a tal da Constituição, que é a Carta Magna brasileira, a lei mais importante, diz: todos são iguais perante a lei. Então, se eu sou motorista, ele é motorista também, por que só eu preciso fazer toxicológico e ele não? Eu sei por quê. Sabe por quê? Porque vamos supor, o apresentador lá do Jornal Nacional, ele é motorista também. A Vera Fischer era motorista também. O Fábio Assunção, ele é motorista também. O Aécio Neves, ele é motorista também. Aquele policial que tu achou que tava meio alterado no dia que te abordou, ele é motorista também. Se todos tivessem que fazer o exame toxicológico, o toxicológico revelaria facetas que eles não querem que a gente saiba. Eles não querem que a sociedade saiba. Que talvez tenham políticos usuários de drogas, jornalistas, músicos, policiais, médicos, usuários de drogas. Mas não, só caminhoneiro. O que interessa é só caminhoneiro, né? E o pau pega e não alivia, né? Recentemente, eu perdi o prazo de renovação do toxicológico. 1 mês e 6 dias vencido. E diz a lei que se você for pego com mais de 30 dias, a multa é de R$ 1.467, mas suspensão do direito de dirigir por 90 dias. Beleza. Mas o primeiro toxicológico que eu fiz deu negativo. Depois eu refiz agora para regularizar. Deu negativo porque eu não uso nenhum tipo de substância. Beleza, mas ganhei a multa, pelo menos na hora lá. Mas até agora não chegou, sabe? E existem regras de aplicação de multas. Como, por exemplo, ela tem 30 dias para ser emitida a notificação e tem 30 dias para ser postada no correio. E hoje é dia 17 de setembro e não chegou na minha casa ainda. Então isso faz dessa multa uma multa ilegal e eu vou recorrer, eu vou exercer o meu direito. Então você que já recebeu aquela multa, chegou uma multa para mim de 2 anos atrás, é uma multa ilegal e você pode exercer o seu direito de defesa. Por quê? Foi cerceado o seu direito de defesa. Não foi dado a você o direito de uma defesa prévia ou de um recurso administrativo. Então se não foi dado a você esse direito de se defender, a multa é ilegal, porque todos têm esse direito da ampla defesa, é o que diz a Constituição. Pois então, mas aí, beleza. Na questão do toxicológico. Interessante, né? Beleza. Só que eu fui multado na PRF de Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. E não sei se vocês já viram alguma empresa assim, tu chega lá, tem aquele monte de plaquetinha, né? Proibido entrar sem capacete, proibido capacete sem jugular, proibido abrir caixa de cozinha, proibido fumar, proibido andar, proibido lutar karatê, virar cambalhota, não sei o que. Um monte de proibido. Aí quando tu vai usar o banheiro da empresa, entendeu? É o negócio medonho, assim. Quando tu vai ver, assim, vai querer uma água, não tem uma água pra tu tomar. Então esse monte de proibição, pra mim, na verdade é desviar o foco da incompetência. E eu acho que isso se aplica a tudo. Por exemplo, esse monte de lei contra caminhoneiro, isso, aquilo, pá.
é meio que desviar o foco da incompetência. Por quê? Eu sou curioso, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar e algum tempo atrás eu fui ver sobre o risco do transporte no mundo, né? Como é que será nos outros países? Tudo. Daí, o primeiro lugar é a Síria, né? O lugar mais perigoso do mundo para o transporte rodoviário de carga chama-se Síria. E como é que tá o Brasil? Daí eu falei, rapidinho achei. Sexto. Brasil é o sexto lugar mais perigoso do mundo para o transporte rodoviário de cargas. Beleza, até aí tudo bem. Mas quando eu vi o sétimo, o sétimo é o Iraque. Significa que aqui no Brasil é mais perigoso trabalhar com caminhão do que no Iraque. E lá tem o Estado Islâmico, lá tem homem-bomba, um monte de coisa, e aqui é mais perigoso. Você sabia disso? Não, não sabia, né? Provavelmente não sabia, que isso não sai na mídia. Só sai que o motorista é drogado, que isso, que aquilo, papapá, mas isso não sai. Da mesma forma que não sai muito na mídia que o Brasil se tornou o corredor número 1 para o tráfico de drogas aqui da América do Sul. Ou seja, a droga, a cocaína produzida na Colômbia, no Equador e na Bolívia, passa por aqui. Ela entra por onde? Ela entra pelo Mato Grosso do Sul e vai destino a São Paulo, para depois destino à Europa. Então, se ela entra em Mato Grosso do Sul e vai a São Paulo, ela passa por Três Lagoas ou ela passa por Bataguaçu. Mas no dia que eu fui abordado, que estavam procurando aqui a droga, ela passou pelo outro lado da rodovia. Pois então, contra nós é tudo cobrado. Mas aí, quem fiscaliza isso? Ou eu tenho que adotar medidas para que o Brasil não seja o sexto lugar mais perigoso do mundo para o transporte rodoviário de cargas? Ou eu, caminhoneiro, tenho que adotar medidas para que o Brasil não seja o corredor número 1 do transporte, do tráfico de drogas? Eu? A obrigação é de quem? É minha? A minha obrigação é cobrada à risca, mas e a obrigação das autoridades policiais? É cobrada de quem? Ou seja, esse excesso de regras, na verdade, revela a incompetência. Eu posso falar isso? Posso. Porque a Carta Magna brasileira, a Constituição, diz que é livre a manifestação do pensamento. Só é vedado o anonimato. Eu já me identifiquei quem eu sou. Eu posso falar isso. Eu sou cidadão, eu não sou herói sem medalha, eu sou profissional, sou cidadão, assim como você. Daí cabe a nós ter uma voz para cobrar isso. A gente não tem. O que a gente tem? A gente tem medo de polícia. Então tu acha que o criminoso, o traficante de droga, ele passa na casinha da polícia ao acaso? Não, ele tem uma estrutura para isso. Alguém que vai à frente e falou, pode vir. Ele trabalha para enganar a polícia. Nós não, nós trabalhamos para chegar do ponto A ao ponto B. Na hora que tem que passar por ali, ninguém vai desviar pelas costas isso, aquilo, porque pela lógica a gente não tem que ter medo de polícia. Mas acaba tendo, né? E parar caminhoneiro é muito fácil, né? Tipo assim, é um poder que eles têm. Eles olham pro caminhão e fazem assim, ó. Parou, entendeu? Só fazer assim. É muito fácil. É fácil. Parar bandido é um pouquinho mais difícil, né? Não sei, eu ir atrás, isso, aquilo. Sei que ali na casinha, acho que é um pouquinho mais difícil, né? Então, ou seja, as coisas são cobradas da gente? São. Nós temos que cobrar deles também. A nossa segurança. A gente tem que cobrar isso também. Pois então. A lei do descanso. Bem louco isso, né? Esse povo brasileiro tem a mania de fazer lei baseado na Europa e nos Estados Unidos. Que vem de lá é bom, pô, mas lá nos Estados Unidos os caminhões não rodam mais do que 11 horas e tem que descansar. Na Europa também tem que descansar, isso, aquilo. Vamos trazer para o Brasil. Senhoras e senhores, eu promulgo a lei do descanso. Tem que descansar. Me dá seu disco de tacógrafo. Você tá tocando há 13 horas, dirigindo por 13 horas. Para aqui, na beira da polícia. Para ali na PRF, segura seu documento e tu fica lá 11 horas parado, olhando pro cara do guarda, o guarda te olhando. Vai dar descanso, né? Na frente da PRF.
É descansar, eu descanso aqui onde eu tô. Cheguei de 16 dias de viagem. Descanso na minha casa, ao lado da minha família. Agora, descansar dentro de cabine, embaixo do sol, no verãozão, vai lá pra Cuiabá lá, que dá 37 graus, 40 graus lá fora, e dentro da cabine 50, 60 graus, sal cozinhando lá dentro. Isso é descanso por acaso? Estrutura nenhuma. Mas beleza, para quem roda de dia e dorme de noite, a gente descansa, na teoria, nos pátios de posto. Deveria ser isso, né? Por quê? Que pelo menos nas rodovias federais, tipo, tem uma área de domínio onde são construídos os postos, pelo menos uma parte, que não é concessão. O governo cede aos postos. São concessionários, sabe? Daí o que acontece? A gente encosta ali, de repente vem um vigia, sabe-se lá se armado ou não, mas pela confiança que ele tem, de mão vazia não tá, ele diz, pode sair. Tem vários vídeos sobre isso, fiz uma pesquisa ontem sobre isso. E ó, inclusive nesse caso aqui, vou tentar colocar o vídeo aqui do lado. Um cara com uma carga de polietileno, para quem não sabe, é a carga mais roubada no Brasil, porque muita coisa se faz de polietileno, é fácil dar fim. Parado num posto às 4 horas da manhã, o vigia expulsou ele de lá, com mulher e 2 filhos. Devia ser época de férias, entendeu? E não quero saber, tem que sair daí, pronto, acabou. E pra você, ô, minha amiga que é caminhoneira, tu acha que pra você ser mulher é diferente? Não é, não. Expulsam também, estão nem aí. Não estão nem aí. O que acontece? O que acontece? Existe toda empresa, incluindo o posto de combustível, tem um tal do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E lá no CNPJ você tem que definir qual é o ramo de atividade da tua empresa. Daí, para você poder executar aquele tipo de atividade, você tem que declarar no CNPJ lá. Tem que constar no seu CNPJ. Daí os postos constam, comércio lubrificante, abastecimento, isso, aquilo, mas não consta estacionamento. Porque se constar estacionamento, se ele te cobrar o estacionamento, ele tem que te emitir uma nota fiscal disso, um cupom fiscal. Caso ele não faça isso, ele está sonegando o imposto. E os postos que não têm essa condição no CNPJ, eles estão exercendo uma atividade diferente da natureza da operação deles. E o fato de, ele te fornecer um serviço de estacionamento te obrigando a abastecer, é venda casada. Não vou dizer que todos os postos fazem isso, claro que não. Tem muitos postos que tu chega mesmo sem abastecer, mas tu vai lá, consome no restaurante, isso, aquilo, te atendem muito bem. Mas tem outros que não. Se a gente para descansar, porque a gente está cansado. Tu obrigar um motorista a sair 3, 4 horas da manhã, para pegar a rodovia, cansado, que ele pode. Já aconteceu comigo. Cansado, depois de se acidentar, é um crime de exposição a risco, tá no Código Penal. Mas e aí? Quem fala isso? Por quê? Qual é a nossa voz? O chorão? O chorão é a nossa voz. Da boca do chorão só sai greve, cara. Paralisação, greve, paralisação, greve, só isso. E bem intencionado, não conheço a pessoa dele, não duvido das suas boas intenções, mas falta conhecimento. Esses dias eu assisti um vídeo dele, ele pegou e falou, estava num posto de combustível e disse assim: nós precisamos mudar essa questão do preço de paridade internacional. Pô, que bonito, né? Pô, o cara fala bonito, preço de paridade internacional. O que é o preço de paridade internacional? Não é o que tu fala, mas o que significa o que tu fala. Então, daí eu sou autônomo, ele também é. Daí hoje eu não tenho capacidade de ser contratado, eu sou subcontratado, porque eu não tenho um apólice seguro, eu não tenho documentação fiscal para emitir um CTE, eu não tenho documentação fiscal para emitir um MDFE, que são obrigatórios para o transporte de carga. Então eu não sou contratado, sou subcontratado. A empresa contrata uma transportadora e a transportadora me contrata. Então, uma pessoa que não tem hoje, não digo a capacidade, mas os meios de contratar o seu próprio trabalho, ele quer discutir a política de preços de uma empresa multinacional de petróleo.
Eu acho que não, a gente tem que falar daquilo que nos é comum. Tipo assim, antes sobrava 3 mil na viagem, agora sobra 1.000. Não, tem que baixar o diesel, porque o diesel aumentou e levou 2 mil do meu dinheiro. Não, tem que aumentar o frete. Aumenta o frete mais 2 mil, com 1.000 que já sobrar vai dar os mesmos 3 mil. Então, ou seja, as pessoas que querem ser a nossa voz, elas batem na porta errada. Elas puxam o lado errado da corda. E só falam em preço de combustível, quando eu já falei aqui do transporte rodoviário, do pernoite, disso e daquilo, são outros muitos problemas que eles fecham os olhos para isso. Não falam nada. Eu acredito que já dá para ter uma noção ao que se destina os renegados. O que eu peço a vocês? Acredite nessa ideia. Aqui você não precisa pagar nada para isso. Se nós tivermos 100 mil inscritos, ou 1 milhão de inscritos, vão ter que parar e vão ter que nos ouvir. E eu me coloco à disposição aqui nesse canal de aceitar sugestões para os próximos vídeos, para os podcasts, de divulgar vídeos, áudios, situações de constrangimento, de injustiça. Eu conto com a contribuição de todos vocês. A gente tem que parar de ser representado por pessoas que não merecem nos representar, que não falam por nós. E quando eu digo isso, eu digo que bundas não falam. A gente tem que parar de seguir bunda em rede social, quando o assunto a ser discutido são de interesse da nossa profissão, do nosso trabalho. A gente tem que parar de dar ibope para as pessoas nos usarem como como clientela de anúncio. A gente tem que ser uma voz. O tamanho dessa voz, eu estou aqui à disposição, mas depende de vocês. Eu não vivo disso, eu vou continuar viajando, vou continuar trabalhando, mas depende de vocês. De qualquer forma, juntos nós somos mais fortes. Por enquanto somos eu, você, o Tom, o Sorriso, gritando no meio da multidão. Mas iniciativas como essa podem fazer que nós sejamos a multidão, gritando no mesmo assunto. E aí eles vão ter que ouvir a gente. Porque seremos muitos para eles nos ignorarem. Tá certo? Do mais, é isso aí. Quem puder compartilhar, apoiar. Tipo, no YouTube é Renegados Podcast. Nas outras redes sociais é equipe.renegados. Do mais, fiquem com Deus. Um grande abraço aí. Nunca se esqueçam. Se você viu, agora você faz parte disso. Tudo de bom.